Beleza, estamos gravando, né? Então, boa tarde novamente, né? Chegaram mais alguns colegas aí assim que eu iniciei. Então, pessoal, né? Dando sequência, vou apresentar também aqui já a minha tela, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, só ligue o áudio, fazendo um favor, porque eu não vou conseguir vê-los. Então, pessoal, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Estão vendo, não estão? Estou aqui apresentando o PAPR 6, né? O último PAPR antes das nossas férias, né? Agora, entre o segundo e o terceiro bimestre. Então, né, como eu já havia falado, né, nesse PAPR somente há uma revisão, né, dos capítulos 5, né, a parte de tabela periódica, e do capítulo 6 que a gente está vendo, né, que é a parte de ligação química, ok? Então, esse é o nosso PAPR, são poucos exercícios, né, para serem resolvidos, e a gente vai postar, talvez eu já posto isso amanhã mesmo, a nossa avaliação, para vocês terem um prazo mais tranquilo para resolver, ok? Então, pessoal, este é o PAPR já foi postado, né? O prazo já está contando, né, para a resolução desses exercícios, né? E a avaliação, a gente tem que dar um prazo, né, de 7 dias. Eu devo postá-la amanhã e vou dar um prazo no mínimo aí de 7 dias para vocês resolverem, ok? Mas vamos continuar aqui, pessoal, né? Nessa aula de hoje, nós precisamos finalizar esse capítulo 6, né? A parte que a gente vai cobrar agora nessa prova sobre ligações químicas, ok? Nós iniciamos esse assunto na nossa última aula, né? Vocês já fizeram até exercícios, né? Assistiram às videoaulas a respeito do assunto. Vamos fazer mais alguns comentários, já fazendo essa revisão final do tema, né? Professor, a Alexandra e a Roberta pediu para avisar que elas vão atrasar para entrar na aula, tá? Não sem problema, tá? Na que elas entrarem, a gente dá o aceite lá. Então, pessoal, né, na aula passada nós iniciamos esse assunto, né? Nós mostramos para vocês, né, que existem evidências muito fortes que em muitos casos, né, somente poucos elementos não se ligam, né? Nós comentamos a respeito dos gases nobres, né? O hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, são substâncias, né? Esses elementos químicos que são classificados como gases nobres, eles tendem a não reagir com ninguém. Por isso que até tem esse nome nobre acompanhando eles, né? Gases, por serem gases nas condições ambientais, e por tenderem a não reagir, a não se ligar a outros elementos. Mas, no geral, né, a gente já conhece um grande número de substâncias que existem na natureza, outras que a gente produz, sintéticos, né? Mas essas substâncias, elas são formadas por elementos iguais ou elementos diferentes, mas esses elementos estão ligados. Então, a gente até fez um experimentozinho na aula passada, né? Nossos estagiários, né? Aquele experimento, ele mostra pra gente, pessoal, que há 3 classes de compostos químicos, né? Aqueles que conduzem eletricidade, né, quando dissolvidos em água, são chamados compostos iônicos. E a gente explica a ligação dos elementos que formam os compostos iônicos por meio do que a gente chama de ligação iônica, né? E nós mostramos o que é ligação iônica na nossa última aula, né? A gente vai finalizar com ela aqui hoje, né? A ligação iônica, qualquer composto, se ele é um composto iônico, né, ele é formado, né, por uma atração eletrostática entre compostos de cargas contrárias. Então, existe íons, né, um composto muito iônico, extremamente, né, que a gente usa todo dia nas nossas casas, é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? O sal de cozinha, pessoal, ele é formado, né, por átomos de sódio e de cloro. Como que esses átomos se ligam, né? Analisando, pessoal, percebe-se, né, na verdade, né, vocês viram, né, na aula passada que o cloreto de sódio, quando dissolvido em água, ele conduz corrente elétrica. Porque para conduzir corrente elétrica tem que ter partículas livres para se movimentarem. Então, né, há uma evidência muito clara que, na verdade, o cloreto de sódio, não existe lá o sódio e o cloro. O que existe, na verdade, no cloreto de sódio são o cátion sódio. O que é o cátion sódio? É o elemento sódio que perdeu o elétron que ele tem na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Então, o cátion sódio ele tem uma camada a menos de elétrons, né? E essa camada interna dele tem 8 elétrons,
obedecendo ao que a gente falou sobre regra do octeto, né? Compostos que têm essa estrutura, né? 8 elétrons na camada de valência tendem a ser mais estáveis. Então, o sódio, ele perde um elétron e adquire essa configuração e forma o cátion sódio. E já o cloro, ele vai ganhar esse elétron que foi perdido pelo sódio e vai formar o ânion cloreto, o Cl-, com a última camada aqui, né, contendo também 8 elétrons agora, né? Então, o cloreto de sódio é uma atração que vai existir entre essa partícula positiva, que é o cátion sódio, e essa partícula negativa, que é o ânion cloreto, né? Os ânions recebem esses nomes mesmos, né? Cloro é o elemento. O ânion que se forma a partir dele é cloreto. A gente vai ver bastante essa nomenclatura, pessoal, no nosso 4º bimestre, ok? Não preocupem tanto com a nomenclatura nesse momento, ainda não. E os cátions a gente chama isso mesmo, cátion sódio, cátion magnésio, de acordo com o nome do elemento, né? Mas isso aqui é o cátion sódio, isso aqui é o ânion cloreto. É isso que forma o cloreto de sódio, né? Isso que é a ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela só existe quando a gente junta, né? Quando é um par, onde um tende a perder elétrons e um outro tende a ganhar. E geralmente os elementos que perdem elétrons, pessoal, são metais. Então, os compostos metálicos, os compostos iônicos, a gente identifica eles porque sempre vai ter um elemento metálico formando, né? A gente vai mostrar alguns aqui para baixo, né? Mas eu falei aqui rapidamente sobre a regra do octeto, né? Nós comentamos também na aula passada, né? Aqui está o cientista, né, que formulou bem essa lei, o Lewis. Como isso acontece, né? A gente usa a regra do octeto o tempo todo. Os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência. Todos os demais elementos tendem a ter 8, né? É por isso que os elementos se ligam, pessoal. É importante que vocês... Na aula passada nós fizemos essa pergunta também para iniciar a nossa aula, né? Por que alguns elementos se ligam a outros? Para adquirir estabilidade. Eles não ligam porque eles acham bonito ligar, né? Há uma necessidade deles se ligarem para formarem estruturas mais estáveis, né? Isso é uma lei da natureza. Tudo tende para uma maior estabilidade. Ok? Então, e essa configuração de 8 elétrons, né? Ela foi provada na prática que ela, né, realmente, elementos que adquirem 8 elétrons na camada de valência, eles ficam mais estáveis, né? E por isso, né, muitos elementos, os que não têm 8, eles perdem, ganham. É o que acontece aqui na ligação iônica, né? Um perde, o outro ganha. E também, como a gente vai ver na ligação covalente, né, tem compostos que eles não podem nem perder nem ganhar, então eles compartilham elétrons. Mas tudo querendo ter 8, né? A função deles é conseguir 8 elétrons e assim eles se tornarem estáveis. Ok? Então, pessoal, todos os elementos da tabela periódica, né, podem perder ou ganhar ou compartilhar elétrons e formar compostos, né? Nós falamos dos compostos iônicos até o momento, né, que são aqueles que, quando dissolvidos em água, vão conduzir corrente elétrica, porque eles são formados por íons, positivos e negativos. Ok? Deixa eu te mostrar para vocês aqui uma imagem, como que seria, pessoal, o cloreto de sódio. Então, a ligação iônica, pessoal, sempre vai ser formada, tá, por um metal, que tende a perder elétrons, e um não metal, então, por exemplo, aqui. Só resumindo essa questão de ligação iônica, pessoal. Então, né, ela é o resultado da transferência de um ou mais elétrons de um átomo para outro, com a consequente formação de íons. E esses íons, como eles têm cargas contrárias, um positivo, né, um cátion, um negativo, um ânion, então eles tendem a se atrair. É isso que mantém, né, elementos diferentes unidos por uma ligação iônica, né, nos compostos iônicos, né? Então, a gente sabe que um composto é iônico se tiver um metal na estrutura. Ok? Então, aqui está mostrando, pessoal, como que é a questão, né? Para se formar um... Eu vou mostrar aqui, né? Isso aqui vai ser mais interessante para a gente, né? Se você pegar um cristalzinho de cloreto de sódio, de sal de cozinha, e aumentar, pessoal, se você conseguisse enxergar isso, né, com um microscópio, por exemplo, muito potente, você veria isso aqui, né? Vai se formar o que a gente chama de retículo cristalino, né? E o que existe nesse retículo, né? Os cátions e os ânions que formam. No caso aqui é o cátion sódio, Na+, ele tem esse tamanhozinho mesmo, né? E o ânion cloreto, que está aqui em verde. Então são vários, né? Cada ânion, cada cátion desse está rodeado por vários outros ânions, né? E cada ânion está rodeado por vários outros cátions. Sempre de cargas contrárias. Isso mantém essa coisa unida, ok? Isso é a ligação iônica, ok?
Ele vai mostrar aqui para vários outros, pessoal. Por exemplo, né, o cloreto de sódio, então ele se forma dessa forma, né? Um elemento perde. Assim, só um minutinho, né? Eu estou representando aqui o que a gente chama de estrutura de Lewis. A gente vai usar muito essa estrutura de Lewis para representar as ligações químicas, né? Tanto iônica quanto covalente. Okay? O que é a representação de Lewis, pessoal? Você representa, né, o símbolo do elemento e somente, usando pontinhos, por exemplo, né, o número de elétrons que aquele elemento possui na sua camada de valência. O sódio, né, ele tem um elétron na camada de valência. Então, eu represento o Na e um pontinho. Essa é a estrutura de Lewis para o sódio. O cloro... O cloro, pessoal, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Estão aqui representados. Ele vai ganhar um, né, que o sódio perde, o cloro ganha, forma o Na+, o cátion, o Cl-, que é o cloreto. Tá vendo o elétronzinho que era do sódio? Ele veio aqui agora para o cloro, formando o ânion cloreto. Essa partícula atrai a de cá, são cargas contrárias. Ok? Então, isso que vai manter unido o cloreto de sódio. Isso tem vários outros compostos iônicos, tá? O fluoreto de cálcio, que é o que está representado aqui, né? O CaF2. Ele é formado pelo cálcio, pelo flúor, 2 flúoros, né? E um cálcio. Aqui está as estruturas de Lewis, né? O cálcio, pessoal, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7. Ok? Estou aqui representado, né? Um elétron desse cálcio vem para um flúor, o outro elétron vai para o outro flúor. Aí forma o cátion, né? Cálcio 2+, e formam aqui 2 ânions, fluoreto, que é o F-. Essas partículas vão se atrair, porque elas têm cargas opostas. Ok? Aqui um outro composto, né? O superóxido de potássio. São 2 potássios, cada um, né, com um elétron na camada de valência. Essa é a estrutura de Lewis do potássio. Essa é a estrutura de Lewis do oxigênio. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele quer ficar com 8, ele vai ganhar 2 elétrons, um vindo de cada potássio, né? Ele está com 8, vai formar o ânion oxigênio, né, que é o O2-. E o cátion potássio, o K+. Essas partículas vão se atrair. Okay? Aqui uma outra representação de um outro composto iônico, né, o Al2O3. Esse é a bauxita, pessoal. É a partir desse minério que a gente obtém o alumínio, né, que é usado aí para vários usos, né, na construção civil, para construir vários, né, automóveis, bicicletas e por aí vai. Né? O alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. São 2 alumínios, são 3 oxigênios, cada um com 6 elétrons na camada de valência. Cada oxigênio vai ganhar 2 elétrons. Né? Esse alumínio aqui doa 2 elétrons para esse oxigênio, esse de cá mais um elétron para esse de cá, e assim vai. Todos os oxigênios receberam 2 elétrons. E os alumínios doaram, né, os seus 6 elétrons, são 2 alumínios. E aí formou, né, 2 cátions Al3+, 3 ânions O2-. Né? Isso é ligação iônica, tá? Que eu estou mostrando como que se formam os compostos iônicos, né? Uma substância doa, outra recebe esses elétrons, formando um cátion e um ânion que vão se atrair. Ok? Então, isso são compostos iônicos, pessoal. E pela posição na tabela periódica, alguns grupos, a gente sabe exatamente os elétrons que eles possuem na camada de valência, né? Nós já falamos sobre isso. Esses aqui a gente destaca, pessoal, né? A família 1, do grupo 1 lá da tabela periódica, né? Todos os elementos ali, né? O sódio, o potássio, o lítio, o rubídio, né? Eles têm um elétron na camada de valência. Os do grupo 2, tá lá, o cálcio, o magnésio, tá? Eles têm 2 elétrons. Os da família 13, eles têm 3 elétrons na camada de valência, né? Os da família 14 têm 4 elétrons na camada de valência. Então, aqui está mostrando os cátions que eles podem formar, né? De 1 até 4, pessoal, eles podem perder 1, 2, 3 ou 4, formando esses cátions, né? A família 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Em vez de ganhar 5, eles preferem, em vez de ganhar 3, eles preferem, em vez de perder 5, eles preferem ganhar 3. Então, eles ganham 3 elétrons para adquirirem 8, né? Então, eles formam ânions com carga trivalente 3-. Os da família 16, o oxigênio, a gente falou dele aqui agora, é um exemplo. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Todos eles, né? O enxofre, o oxigênio, o selênio. Se eles têm 6, eles preferem ganhar 2 do que perder 6, né? Então, eles formam ânions, eles ganham elétrons. E 2, especificamente, formam carga, né? 2-. E o da família 17, nós mostramos 2 aqui mesmo, né? O flúor e o cloro,
eles têm 7 elétrons na camada de valência, então eles ganham um, em vez de perder 7, né? E formam ânions. Então, esses elementos, pessoal, da família 1, 2 e de 3 a 17, a gente sabe exatamente os tipos, né, de cátions ou ânions que eles formam. Qualquer elemento que está nessas famílias, nesses grupos, né, a gente sabe os ânions e os cátions que eles formam. Ok? Para obedecerem à regra do octeto, né? E eles fazem isso realmente na natureza. Eles perdem ou ganham esses números aqui, né? Para adquirir essa estabilidade. Ok? E aqui a gente mostrou, então, a representação dessas substâncias iônicas. De algumas delas, né? A gente tem exercícios pedindo para a gente fazer de outros, né? Aqui ele mostrou de alguns, que a gente detalhou aqui. E aí, pessoal, essa aqui, como é que a gente sabe a fórmula de um composto iônico? Al2O3, K2O, a gente tem como prever essas fórmulas, porque a gente sabe quais os cátions vão ser formados, né? A gente conhece o cátion e conhece o ânion. Esse C aqui está representando o cátion, né? X mais é a carga dele, pode ser 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4 mais. A aqui são os ânions, né? Y é a carga desse ânion, pode ser 1, Y pode ser 2, né? 1 menos, 2 menos, 3 menos. E aí a fórmula do composto iônico vai ser essa inversão, né? O que está como carga do cátion vai ser o número das espécies do ânion. E a carga do ânion vai ser o número de espécies do cátion. Ok? Esses números têm que ser iguais, tá? E com isso a gente consegue, pessoal, prever quais vão ser, né, as cargas, a fórmula dos compostos iônicos. Então, né, sabendo qual é o elemento que forma o composto, a gente sabe, né, exatamente qual vai ser a fórmula. Ok? Essa combinação tem que dar zero, né? Uma vez que forma o composto iônico, né, as cargas todas desaparecem. Então, né, e esses números, pessoal, x e y, se eles forem números múltiplos, a gente tem que simplificar. Ok? Aqui, professor, mostrando, né? Olha o sódio, né? Na+, Cl- vai formar NaCl, né? Esse 1 aqui vem para cá, não precisa representar. O número 1 a gente sempre não representa. Não tem necessidade de eu colocar o 1 aqui, ok? Por isso que fica NaCl, é 1 Na, 1 Cl. Veja o CaF2, né? São 2 fluoretos e a carga do cálcio é 2 mais, tá vendo? E a carga do fluoreto é 1 menos. Então, né, vai ficar Ca1, a carga de K vem para cá, né? E 2F, porque o 2 é a carga do cálcio. Olha o potássio, a carga dele é mais 1, né? E o oxigênio é menos 2. Então, tá vendo que não fica K2, que a carga do oxigênio é menos 2. Né? Então, esse 2 vai para frente do K, né? A carga do potássio é 1, por isso que fica somente um oxigênio. Né? Aqui o alumínio e o oxigênio, né? A carga do alumínio é mais 3, por isso que fica 3 oxigênios, né? E a carga do oxigênio é menos 2, por isso que fica 2 alumínios. Ele inverte. Ok? E nessa inversão, pessoal, se houver múltiplos, igual o composto que ele está dando exemplo nesse finalzinho aqui, né? Imagina o sulfeto de cálcio, que ele é formado por o ânion S2- e por o cátion cálcio. Se eu combinar esses dois, tá vendo? Vai vir um 2 para o cálcio e um 2 para o enxofre, que inverte, né, esses números. Só que são números múltiplos. Então eu faço a simplificação. Ok? E para finalizar essa parte, pessoal, a gente viu aqui, ó, todos os cátions ionos que a gente viu até aqui agora são cátions. Tá vendo? Sódio mais, cálcio 2 mais, potássio mais, alumínio 3 mais. São cátions monoatômicos, é um único átomo. Os ânions que a gente viu também aqui, né? Cloreto, fluoreto, o ânion de oxigênio, são todos monoatômicos, é um único átomo. Então, existem cátions e ânions monoatômicos. Mas existe também, pessoal, conjuntos que também formam ânions. É importante que vocês saibam que eles existam. Deixa eu voltar. É o que a gente chama de poliatômicos. Existem tanto cátions quanto ânions. Esses são os principais que a gente vai ver aqui, tá? O que são íons poliatômicos? É um conjunto, pessoal, né, de partículas. Só um minutinho. Íons poliatômicos é um conjunto que
está sempre junto, que é estável, né, que é encontrado uma série de compostos. Então, existem alguns íons. Sulfato. O que é o sulfato? Lógico que aqui vai haver ligações, tá? É um enxofre que está ligado a 4 oxigênios. A gente vai ver isso aqui agora. O que está ligando esse enxofre a esses 4 oxigênios? É um outro tipo de ligação que a gente chama de covalente. Tá? E tem uma carga duplamente negativa, 2-. Isso é o sulfato. É uma partícula, né? Que é formada por esses 5 átomos aqui. Um enxofre e 4 oxigênios. Tá? O nitrato. A gente vai ver muitos exemplos desses íons, tá? Participando de compostos importantes aqui para a gente. O nitrato é isso aqui, é um nitrogênio e 3 oxigênios. Tá? Ele tem uma carga negativa, né? A carga -1. O fosfato, né? É um fósforo e 4 oxigênios. Ele tem uma carga triplamente negativa. Carbonato, hidróxido, bicarbonato, todos aqui são ânions, tá vendo? Eles têm cargas negativas. Poliatômicos, que eles são formados de mais de um tipo de átomo. E como eu falei, a gente vai entender a ligação que está acontecendo aqui. E temos também cátions poliatômicos. Aqui está mostrando, por exemplo, o amônio. O íon amônio é um cátion, tá vendo? É um nitrogênio, 4 hidrogênios, isso vai estar ligado, né? E essa partícula tem uma carga +1. Então, isso são íons poliatômicos. Ele encerra essa sessão falando a respeito, né, desses íons poliatômicos. Sulfato, tá vendo? Ele está representando aqui. O íon amônio. E aí nos exercícios vai ter alguns exemplos, né, falando de mais alguns, e exercícios depois ao finalzinho aqui, se der tempo, né, a gente resolve alguns com vocês. Se não, logicamente, quem tiver qualquer dúvida, me manda que a gente responde individualmente aí ao longo da semana, ok? Mas isso é importante saber de ligação iônica, pessoal. Saber que são cátions e ânions que estão unidos por atração eletrostática, ok? Isso conduz corrente elétrica porque... Deixa eu colocar aqui. Porque, tá vendo? No estado sólido, não, pessoal. O cloreto de sódio sólido, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Não existe partículas carregadas lá? Existe. Só que quando ele está sólido, essas partículas estão presas umas às outras, elas não estão livres. E para haver condução de corrente elétrica, essas partículas têm que estar em movimento. Quando eu dissolvo o cloreto de sódio, essas partículas ficam livres e elas vão conduzir corrente elétrica. Isso foi mostrado naquele experimento da aula passada. Tá? Mas no estado sólido, não, pessoal. Agora, se você pegar o cloreto de sódio e fazer uma fusão, o que é isso? Derreter ele, pessoal. E quando você dissolve ele em água, você não está derretendo, você está simplesmente solubilizando. E aí essas partículas se separam. Eu poderia também, eu preciso de muito calor para isso, tá? Que a temperatura de fusão do cloreto de sódio, ela é 800 graus. Então, se eu tiver um forno potente, colocar uma amostra de cloreto de sódio lá dentro, de sal de cozinha, e elevar a temperatura a mais de 800 graus, pessoal, o sal ele vai se fundir, ele vai ficar líquido. Isso foi feito, pessoal. E o cloreto de sódio e qualquer outro composto iônico, quando fundido, eles também conduzem corrente elétrica. Por quê? Aí fica claro, quando eles estão fundidos, essas partículas vão estar livres para se movimentarem. Da mesma forma, quando está dissolvido em solução aquosa. Ok? Então, eles conduzem corrente elétrica, né? Quando fundidos e quando em solução aquosa. Que nessas duas situações, os íons que formam o composto iônico estão livres para se movimentarem. Então, uma característica dos compostos iônicos, pessoal, né? Eles formam um retículo cristalino, que é essa união, né, de um cátion e ânion. No estado sólido, isso não conduz corrente elétrica, porque eles estão presos, né, uns aos outros. Mas no estado líquido, ou seja, quando fundidos e quando dissolvidos em água, todo composto iônico conduz corrente elétrica. Ok? É o que está sendo falado. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Aqui está alguns compostos iônicos. Cloreto de sódio e o ponto de fusão deles. Tá vendo? O cloreto de sódio, o ponto de fusão dele é 800 graus. O cloreto de cálcio, 782 graus. Óxido de zinco. É muito comum estar o óxido de zinco nesses protetores solares. Quase todo protetor solar tem óxido de zinco na sua composição. Né? E muitos condicionadores aí, né? O óxido de zinco, ele tem quase 2.000 graus a temperatura de fusão dele. Né? Isso é característico para todos os compostos iônicos, pessoal. Altos pontos de fusão e de ebulição. As soluções aquosas deles, ou seja, quando você dissolve eles em água, a solução conduz corrente elétrica.
Quando fundidos, eles também conduzem corrente elétrica. Tá? Essas informações aqui, a gente vai entender isso um pouco melhor com as próximas, no terceiro bimestre, tá? A gente vai ver que eles são solúveis em solventes polares, a gente vai ver o que é isso, tá? E são insolúveis em solventes apolares. Isso são propriedades dos compostos iônicos. Altos pontos de fusão e ebulição, entendeu? Conduz corrente elétrica quando dissolvidos em água e quando fundidos. São informações importantes para a gente no momento, tá? E uma outra informação também, pessoal, é que os sólidos iônicos, eles... Assim, por que eles possuem altos pontos de fusão e de ebulição, pessoal? Por que esses valores são elevados? A gente vai ver que para compostos covalentes isso não é tão elevado para muitos, né? Porque eu tenho que separar esse retículo cristalino, eu tenho que separar para mim dissolver, para mim fundir, liquefazer, né, um sólido iônico, eu tenho que separar esses íons uns dos outros. E a ligação que une eles é muito forte, né? Esse retículo cristalino, ele é muito forte. Então, né, eu tenho que separar, né, esse retículo cristalino, separar esses íons uns dos outros. Eu preciso de muita energia para isso. Porque as temperaturas são muito elevadas, né, para a gente fundir compostos iônicos. Então, eles têm uma outra característica, pessoal, que é importante a gente destacar, né? Então está sendo destacado aqui, né? Altos pontos de fusão e de ebulição, como eu já falei. E também eles são quebradiços. Ok? Aqui está sendo mostrado um cristal de quartzo. Ó. Se eu quebrar, se eu der uma martelada nesse cristal aqui, são quartzo, e aqui isso é a sílica, pessoal, é o SiO2. Isso é um composto iônico, e isso vai se quebrar em pedaços menores. Isso acontece com todo sólido iônico, tá? Se eu pegar uma amostra, um cloreto, um cristalzinho, por exemplo, de sal de cozinha, ou de sal grosso, que a gente usa no churrasco, ele forma cristais maiores, né? Se você quebrar um cristal de sal de cozinha, pessoal, ele vai formar pequenos cristais menores. Ele vai se quebrar. Isso não acontece, por exemplo, com um sólido metálico. A gente vai chegar lá, né? Nos compostos metálicos, você amassa eles, você faz fios, você faz lâmina, né? Se você marretar. Dá uma marretada. Num sólido iônico, ele quebra. O sólido iônico ele é quebradiço. Por quê? A gente entende isso por causa da estrutura, tá? Imagina isso aqui é um sólido iônico. Eu vou explicar para vocês, né, molecularmente, por que eles se quebram com choques mecânicos. Imagina o choque mecânico aqui vai ser essa martelada, né, essa marretada. Quando você faz isso, pessoal, essas espécies, o que está em verdinho, que são os ânions, né? E o que está em amarelinho, meio vermelhinho, são os cátions. Um sólido iônico normal, esses compostos vêm um depois do outro, né? Eles estão ligados uns aos outros e sempre, né, nesse tipo de organização. O positivo perto do negativo. Quando você faz um impacto mecânico nisso, pessoal, você aproxima espécies negativas das negativas. As bolas verdes aqui, elas são negativas. E as bolas vermelhinhas aqui são positivas. Quando você faz esse impacto, você aproxima elas. E isso é uma coisa instável, porque essas partículas positivas, elas tendem a repelir as outras positivas e não a atrair. E por isso esse composto ele se quebra. É mais estável ele se quebrar do que manter essa atração, né, essa ligação aqui entre partículas de cargas iguais. Tá? Isso acontece com sólidos iônicos, eles se quebram quando, né, recebem impactos. Por quê? Né? Que você vai aproximar coisas que não poderiam ficar próximas. Ok? Essa é uma explicação, né, por fato deles serem quebradiços. Okay? Então, todo sólido iônico ele tem essa característica, né, de ter altos pontos de fusão e de ebulição, porque a ligação é uma ligação muito forte entre esses cátions e ânions, né, que formam o composto iônico. E eles são também quebradiços, porque, né, ao se fazer esses impactos mecânicos, você aproxima partículas de cargas iguais que tendem a se repelir. Ok? Essas são propriedades muito características, né? E soluções aquosas de compostos iônicos conduzem corrente elétrica. Nós fizemos esse experimentozinho aqui na nossa aula passada, né? De condutividade elétrica. Ok? Aqui mostrando a solidificar. Aqui está um cloreto de sódio, pessoal, né? Uma representação. Se a gente conseguisse enxergar, né? Você veria isso, né? Partículas positivas e negativas juntas, né? Quando se dissolve isso em água, eles são separados, né? E a água vai rodear cada partícula para mantê-la separada. Okay? Mas tá ok, pessoal. Então, muitos compostos que existem na natureza, eles são iônicos. Eles são formados, né, por cátions e ânions que se atraem.
Agora, há um grande número de outros compostos, pessoal. E aqui está mostrando, por exemplo, a atmosfera. Todos vocês devem conhecer, sabem que existe uma atmosfera, né, que circunda o nosso planeta. Essa atmosfera é fundamental para a vida, né? Que é da atmosfera que a gente retira o nosso oxigênio, que é um gás fundamental, vital, né? Se você não respirar gás oxigênio, você vai morrer. E esses compostos, a atmosfera, né? Você já deve ter visto esse tipo de informação, ela é muito rica em nitrogênio, o gás nitrogênio, e nós sabemos que o gás nitrogênio, pessoal, ele é formado por dois átomos de nitrogênio. E de alguma forma eles estão ligados, né? É o N2. O gás oxigênio que a gente precisa para a respiração, ele está também na atmosfera, na concentração de 21% exatamente. E o gás oxigênio que a gente respira, eles são dois átomos de oxigênio. Logicamente, esses dois átomos têm que estar ligados de alguma forma. Tá? Existe na atmosfera também, pessoal, vapor de água. Logicamente, a água também existe aos montes aqui na superfície terrestre, né? Nos oceanos, né? Nos rios. Mas existe também a água na atmosfera, né? Na forma de vapor, nas nuvens, né? E a água nós conhecemos, são dois hidrogênios e um átomo de oxigênio que estão ligados de alguma forma. Okay? Existe também na atmosfera o dióxido de carbono, que é o CO2. De alguma forma, esses oxigênios têm que estar ligados ao carbono. Tá? Existe também na atmosfera o ozônio, pessoal, que já são três átomos de oxigênio que estão ligados, né? Lembra, oxigênio e ozônio, eles são formados pelos mesmos elementos, só que em proporções diferentes. São coisas diferentes, tá? O oxigênio, por exemplo, ele é fundamental na nossa respiração, né? O ozônio já não, né? O ozônio ele é fundamental, por exemplo, lá na estratosfera, para nos proteger dos raios ultravioleta. Mas a gente não pode respirar o ozônio. Ele não é igual ao oxigênio. É o mesmo elemento que forma, né? São formas que a gente diz alotrópicas. Então, aqui são alguns exemplos, pessoal, de substâncias que a gente chama de covalentes. Então, a água mesmo, a gente usou ela no experimento da aula passada, a água pura. E também nós usamos um outro composto covalente lá na aula passada, que é a sacarose, o açúcar, que a gente usa também muito nas nossas casas, né? São exemplos de compostos covalentes. Aqui eu tenho mais alguns, ó. Nitrogênio, oxigênio, carbono, ozônio, os elementos, as substâncias, né? Então, são casos que a gente não consegue explicar, pessoal, essas ligações por meio de ligação iônica. Como que eu explico a ligação desses átomos aqui nessas substâncias, né? E aqui já vem um outro tipo, né? E essas substâncias nós sabemos que elas não conduzem corrente elétrica. Nem dissolvida em água, né? Como a gente viu com a sacarose, a própria água pura e qualquer outro composto covalente puro, eles não conduzem corrente elétrica. Isso é uma prova que não existe íons neles. Não há espécies iônicas, cátions e ânions, igual há nas iônicas, né? Então, como que eu explico, pessoal? A teoria. Eu estou falando tudo aqui com vocês em teoria, né? A ligação iônica é uma teoria. É uma forma de explicar a ligação nos compostos iônicos, tá? A ligação covalente também é uma teoria, pessoal, para explicar a ligação nos chamados compostos covalentes. A gente também chama de compostos moleculares. Então, nesses casos, não há formação de cátions e ânions. A gente sabe que eles não conduzem corrente elétrica. Então, o que acontece aqui, pessoal, que nós falamos, né? Os átomos da natureza, para se estabilizarem, né? Eles se combinam para se ficarem estáveis. E nessa combinação, eles adquirem uma configuração de gás nobre. Nós vimos que nos casos dos compostos iônicos, alguns perdem e outros ganham. Nos compostos covalentes, ninguém perde, ninguém ganha, né? O que eles fazem para adquirir 8? Eles compartilham. O elétron passa a fazer parte, né, de dois elementos. Então, é possível, pessoal, se compartilhar elétrons. Então, a ligação covalente é exatamente isso que acontece. Aqui está sendo dado um exemplo, pessoal, de um elemento, né, que existe muito, principalmente no Sol, que é o hidrogênio. A molécula de hidrogênio ela é formada por dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio... Deixa eu colocar uma outra representação que acho que vai ser melhor. Só voltando aqui, pessoal, um outro composto iônico que está sendo mostrado aqui é o fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. Fosfato de cálcio é um composto iônico. Está vendo que o fosfato é um ânion poliatômico? O cálcio, né, é um ânion monoatômico. O fosfato de cálcio é um composto iônico que está presente nos nossos ossos, também nos nossos dentes, mas principalmente nos nossos ossos.
Eles que dão essa resistência que o osso precisa de ter, né? Mas, como eu falei que eles são quebradiços, né? O osso se quebra, né? A gente às vezes fratura os ossos. Por que o osso se quebra? Ele é um composto iônico, ok? Aquela questão das fórmulas, pessoal. Os compostos covalentes envolvem compartilhamento de elétrons entre dois átomos vizinhos, pessoal. E geralmente, então, ali ninguém ganha, ninguém perde elétrons. Eles, né, compartilham um par de elétrons. Achei que estava melhor aqui, mas não está não, né? E o composto covalente, ele é sempre, né, um não metal com um não metal. Você não vai ver metais formando compostos covalentes. Eu achei que a imagem lá estava melhor, mas não está não, pessoal. Aqui eu estou representando a ligação covalente que existe entre dois átomos de hidrogênio e formando o gás hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo, né? Principalmente nas estrelas. O Sol, por exemplo, né, ele tem mais de 90% da massa do Sol, pessoal. A estrela, né, que nos aquece é de hidrogênio, né? É o gás mais presente, é o elemento, né, mais comum, né, que tem maior massa no Sol. Na Terra a gente não tem tanto assim, né? O Sol é basicamente hidrogênio e depois o hélio, que é o segundo elemento mais comum do Sol. Cada hidrogênio, pessoal, tem um elétron na camada de valência. Aqui cada um tem um elétron, o outro também tem um. O que acontece? Como é que forma o gás hidrogênio? Cada hidrogênio, pessoal, ele compartilha um elétron com o outro. Então, esse par de elétrons, né? Cada elétron aqui pertence a um dos hidrogênios, esse par de elétrons aqui ele é compartilhado entre dois átomos. Então, é possível isso que aconteça? Tudo indica que sim, pessoal, né? Algumas substâncias elas são formadas por compartilhamento de elétrons. E temos vários exemplos, né? Então, as substâncias podem compartilhar um ou mais de um par de elétrons. Nesse caso aqui, um par de elétrons é compartilhado, cada hidrogênio agora passa a ter dois elétrons na camada de valência. Esses dois elétrons, pessoal, pertencem aos dois átomos. Isso é compartilhamento, tá? E a gente tem alguns outros exemplos, né? Aqui eu estou mostrando, aqui ficou melhor, tá? Que está separadinho o primeiro, né? Um composto muito, a gente vai falar bastante dele no curso de química, né? É um ácido muito usado, chamado ácido clorídrico, HCl. Esse ácido é muito usado em limpeza de peças de metal e é muito usado também em hospitais para higienização, né? É um ácido forte, muito usado em laboratórios de química. É o ácido clorídrico. Ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como que esses dois átomos se ligam, pessoal, para formar esse composto HCl? Aqui eu tenho as estruturas, né? O hidrogênio ele tem um número atômico igual a 1, ele tem um elétron que circula na sua camada, ele só tem uma única camada de elétrons, né, com um elétron. Essa é a configuração, né, do hidrogênio. O cloro ele já tem 17 elétrons, né? 7 na sua camada de valência, essa última camada, ele tem 3 camadas de elétrons, você vê que a última camada aqui, ó, ela tem 7 elétrons. O que acontece para formar o HCl, pessoal? Tá vendo? O hidrogênio e o cloro se aproximam, né? Esse elétron aqui da camada de valência do hidrogênio e um elétron da camada de valência do cloro, eles passam a ser compartilhados. Então, esse par de elétrons aqui agora, ele é compartilhado. Ele pertence tanto ao hidrogênio quanto ao cloro. Quando acontece isso, o hidrogênio agora ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? O hidrogênio nunca vai conseguir ter 8, pessoal. Porque ele só tem uma única camada, e essa única camada que ele tem só comporta 2 elétrons, né, que é a primeira camada. O hidrogênio, o hélio, alguns poucos elementos, né, não obedecem à regra do octeto justamente porque eles não conseguem. Né? Agora, olha o que acontece com o cloro após a ligação. A última camada dele que passa agora a ter 8 elétrons. Os 7 que ele já possuía, mas esse outro elétron aqui que era do hidrogênio, agora ele está sendo compartilhado. Então o cloro agora passa a ter 7, o hidrogênio passa a ter 2. O cloro agora passa a ter 8. Então agora eles ficaram estáveis, eles estão com as camadas completas. Okay? Isso é um compartilhamento, os elétrons foram compartilhados entre o hidrogênio e o cloro. E isso forma uma ligação entre os dois, isso fica uma coisa estável e unida. E existe assim na natureza. Ok? Então, né, uma das formas dos elementos se combinarem é através do compartilhamento de elétrons. E muitas substâncias se formam assim. Eu já mostrei 2 aqui para vocês, né? O gás hidrogênio, que é o H2. O ácido clorídrico, esse composto também ele é um gás, tá? A temperatura ambiente. O que a gente usa é uma solução desse gás em água, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Nos laboratórios, na indústria, nos hospitais. É isso aqui.
O que está destacando aqui, pessoal, existem diferentes tipos de ligação covalente. Aqui está dando mais um exemplo, né? Um composto muito utilizado, pessoal, nas estações de tratamento de água e tratamento de esgoto também, para desinfecção, que é o gás cloro, o Cl2. Tá? São dois átomos de cloro que se ligam. Cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência, eles vão compartilhar um par de elétrons. Aqui, então, os dois cloros agora passam a ter 8 elétrons. Né? Isso é a constituição, é assim que é o cloro que a gente liga, que quem trabalha nas estações de tratamento de água, por exemplo, usa muito. Né? O cloro, pessoal, o Cl2, né, o gás cloro, ele é um desinfetante muito útil, né? Ele mata bactérias. Então, é um dos desinfetantes mais usados, né, no mundo para tratamento de água, por exemplo. Né? Então, tá vendo? Então, no gás cloro, no ácido clorídrico, no gás hidrogênio, todos os casos aqui estão sendo compartilhados um par de elétrons. Então, essa ligação é chamada de covalente simples, porque somente um par de elétrons foi compartilhado. Aqui está mostrando a molécula de água. Eu quero que se destaque aqui, está tendo um pequeno erro aqui, pessoal. Essa bolinha que está aqui lá de fora, ó, todo mundo está vendo aí, essa bolinha que está aqui à esquerda, aqui, ó, na verdade o local dela era aqui dentro, né? Ela está representando o núcleo do hidrogênio. Ok? É um errozinho aí do livro, né? Na hora da formatação lá, com certeza, na hora da impressão, né? Por isso que tá faltando essa bolinha aqui, que ela está aqui lá de fora, mas ela ficaria aqui no meio, exatamente. Então está mostrando a água, né? É 2 hidrogênios e um oxigênio. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, o oxigênio tem 6. O que acontece, pessoal, é que cada hidrogênio desse, ele compartilha um par de elétrons com o oxigênio. Então o oxigênio compartilha um par com esse hidrogênio e com esse outro hidrogênio. Então, na verdade, no oxigênio ele compartilha 2 pares de elétrons, né, um com cada hidrogênio. E assim se forma a molécula de água, o H2O. Ok? Por compartilhamento de elétrons. Aqui também eu compartilhei um único par, né? O oxigênio compartilhou um único par com esse hidrogênio e com esse hidrogênio. Em todos esses casos que eu mostrei até agora, são ligações covalentes simples. Um único par de elétrons é compartilhado entre os átomos. Mas há casos, pessoal, que mais de um par é compartilhado. É o caso, por exemplo, do CO2. Cada carbono, pessoal, ele compartilha 2 pares de elétrons. Porque o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, que estão em verdinho aqui. E os oxigênios têm 6. Para todo mundo adquirir 8, né, eles compartilham 2 pares. O carbono compartilha 2 pares com esse oxigênio da esquerda e mais 2 pares com esse oxigênio da direita. Dessa forma, todos agora passam a ter 8 elétrons na camada de valência. E se ficam mais estáveis, né? Então, né, quando compartilha mais de um par de elétrons, forma o que a gente chama de ligação covalente dupla, né? Quando você compartilha 2 pares, que é o que acontece aqui, né? Esse carbono compartilha 2 pares com esse oxigênio e mais 2 pares com esse outro oxigênio. Então, é possível isso, tá? Compartilhar um único par de elétrons, compartilhar 2 pares de elétrons, e há casos também na natureza, pessoal, que a gente sabe que se compartilham 3 pares de elétrons. Que é o caso, por exemplo, do nitrogênio, do gás nitrogênio, que é o maior componente da nossa atmosfera. Né? Da atmosfera, desse gás que nos circula aqui, né? 78% da massa da atmosfera é nitrogênio, o gás nitrogênio, o N2. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, né? O da esquerda aqui está com os elétrons em amarelo, o da direita está com os elétrons em vermelho. Para que todos fiquem com 8 e fiquem mais estáveis, né? Eles compartilham 3 pares de elétrons. É uma ligação que a gente chama de tripla. Então, né, existem ligações covalentes simples, um par de elétrons é compartilhado, dupla, com 2 pares de elétrons sendo compartilhados, e tripla, com 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Ok? E, logicamente, um elemento ele pode compartilhar pares de elétrons, né, com 2, 3 ou mais átomos. Aqui está sendo mostrado, né, um gás muito importante também, a gente vai falar dele, né, até o 4º bimestre. Isso aqui é um óxido, né, o dióxido de enxofre. É um gás que está envolvido, pessoal. Né? Todas essas substâncias que a gente está mostrando é porque elas têm importância para a gente. Né? O CO2, ambiental no caso, né? O CO2, o dióxido de carbono, né? É um causador do efeito estufa, do aquecimento global. O dióxido de enxofre é o causador da chuva ácida. A gente vai falar dele um pouquinho, né, mais à frente. Nesse caso aqui, pessoal, está mostrando, está vendo, esse enxofre do meio, ele está compartilhando 2 pares de elétrons com o oxigênio aqui da esquerda. E ele está compartilhando um par de elétrons aqui com o oxigênio, pessoal, mas os elétrons são todos dele.
Então, há isso também na natureza, né? O elemento ele pode compartilhar elétrons, um dele e um do outro átomo, e também pode ser os elétrons de um único átomo. É o que acontece nesse caso. Então, o enxofre aqui, formando dióxido de enxofre, né? Nesse caso da esquerda, é uma ligação covalente que a gente chama de dupla, ele está compartilhando 2 pares de elétrons. E aqui na direita é uma ligação covalente que a gente chama de coordenada, ou também dativa. Por quê? O par de elétrons pertence ao enxofre, mas ele está sendo compartilhado com o oxigênio. Então, isso também é possível. Ok? Então, a gente mostrou todos os casos possíveis de ligações covalentes, né? Ligações covalentes simples, duplas, né? Triplas e também o que a gente chama de dativa. E essas ligações, pessoal, a gente usa muito as famosas fórmulas estruturais para representar os compostos. Principalmente os compostos covalentes. Tá? E as fórmulas estruturais, a gente não fica representando esse monte de elétrons, não. A gente quer representar as fórmulas estruturais de umas formas mais simples. Porque muitos compostos, né, eles são formados por muitos átomos. Então ficaria muito difícil a gente representá-los, né? Representando todos os elétrons que fazem parte das ligações e os que não fazem parte. Né? Então eles criaram, né, o próprio Lewis ele criou uma simbologia que a gente usa até hoje, que é a chamada fórmulas estruturais. Nas fórmulas estruturais, os pares de elétrons que estão sendo compartilhados, eles são representados por um traço. Então veja o caso, por exemplo, da água, né? Que está mostrado aqui, né? Essa aqui é a estrutura de Lewis para a molécula de água, né? Mostrando o oxigênio central, compartilhando um par de elétrons com esse hidrogênio da esquerda, com esse hidrogênio da direita. Então, é um par de elétrons que é compartilhado, né? Com esse e com aquele. Como que eu simbolizo a forma estrutural da molécula de água? O par de elétrons que é compartilhado, ele é representado por um traço. Então, essa é a forma estrutural da água, né? O oxigênio, que fica na posição central, ele compartilha um par de elétrons com esse hidrogênio da esquerda e com esse hidrogênio da direita. A gente não representa os demais elétrons, né? Somente os símbolos dos elementos e a ligação entre eles a gente representa como um traço. Né? Uma ligação simples, uma ligação covalente simples, a gente representa por um traço. Olha a forma estrutural da acetona, pessoal, que é também chamada de propanona, né? Esse é o nome oficial. Acetona é o nome vulgar que a gente diz. Não sei se vocês conhecem acetona, as mulheres talvez conheçam, né, mais do que os homens aí, porque as mulheres usam muito removedor de esmalte, né? E removedor de esmalte ele é a base de acetona. É uma molécula mais complexa, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de fórmula molecular. É os átomos que fazem parte, né? Nós já vimos falar da fórmula molecular. Da água é H2O. Da acetona é C3H6O. Então, na acetona tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui é a fórmula estrutural, pessoal, mostrando todas as ligações. Tá vendo? Esse carbono da esquerda, ele combina um par de elétrons com cada hidrogênio desse e com um outro carbono. Esse carbono central, ele faz uma ligação dupla, né, com esse oxigênio. E o carbono da esquerda também, né, ele faz ligações simples, né, ligações covalentes simples com os demais hidrogênios aqui. Então, cada tracinho desse está representando um par de elétrons que está sendo compartilhado. Okay? Isso é uma fórmula estrutural. Esse aqui é uma outra substância, tá vendo? Tem a mesma fórmula molecular. A gente vai ver esses casos, né? Esse aqui é chamado propanal. Ele tem a mesma fórmula estrutural, ó, é a mesma fórmula molecular da acetona, tá vendo? C3H6O. Só que a fórmula estrutural ela é diferente. Só que está mostrando, né, como que cada átomo está ligado aos demais. A gente vai entender isso aqui então, né? Isso acontece, pessoal, né? Compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Eles não possuem a mesma fórmula estrutural. Por isso que a gente precisa de fórmulas estruturais, né? A fórmula molecular apenas não é um indicativo bastante para a gente, né? Tá vendo? Ó? Propanona, acetona, né? E o propanal, mesma fórmula molecular, mas eles têm propriedades muito diferentes. Temperatura de fusão, de ebulição, solubilidade, densidade. Por que é diferente essas propriedades? Porque possuem fórmulas estruturais diferentes. Então é o que a gente vai ver na nossa próxima unidade, né? Quando a gente começar o terceiro bimestre, que é a que a gente chama de geometria molecular, onde a gente vai aprofundar nessa questão das fórmulas estruturais. Ok? Aqui mais uma fórmula estrutural, pessoal, do ácido cianídrico. Aqui é um veneno terrível, né? Isso mata, né? Facilmente, é o HCN. Aqui está a fórmula molecular. A fórmula estrutural é essa.
o carbono, né, central aqui, ele faz uma ligação simples, covalente simples com esse hidrogênio, e 3 ligações simples com esse outro nitrogênio. Ok? Esse é o famoso, né, HCN. Então, isso aqui é uma ligação tripla, isso aqui é uma ligação simples, isso aqui é uma ligação dupla, ok? Tá vendo? Isso aqui, olha a vantagem de se usar uma fórmula estrutural. Isso aqui é a forma do ácido nítrico. É um ácido também muito forte, muito utilizado, pessoal, na indústria e nos laboratórios. Olha a estrutura de Lewis, mostrando, né, todos os elétrons, né, que compartilhados ou não. E aqui é a fórmula molecular. Cada par de elétrons que é compartilhado, ele é representado por um traço. Okay? Isso é a fórmula estrutural. Okay? Para a nossa prova, pessoal, eu vou cobrar de vocês até aqui. Eu não vou cobrar. Aqui eu já expliquei alguma parte dos nossos experimentos, né? Eu vou voltar aqui para o nosso ao iniciar. A gente está chegando ao final, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Se tem alguma... Ok, não tem nada no chat. Finalizando aqui, pessoal, o que a gente vai cobrar de vocês nessa prova vai ser basicamente, né? Assim, deixa eu dar tempo, só para a gente finalizar nesses últimos minutinhos aqui, pessoal. Falar para vocês da ligação metálica. Porque, querendo ou não, a gente pediu para vocês exercícios, né, sobre ligação metálica, então é melhor a gente... Eu tenho que dar um pequeno pulo aqui. A parte de ligação metálica, pessoal, está lá já mais no finalzinho, né? Na seção 6 aqui. Ele vai estar entendendo para a gente que a gente viu ligação metálica também naquele experimento, né? A gente viu lá um composto iônico, que era o cloreto de sódio, sal de cozinha. 2 compostos covalentes fizeram parte daquele experimento, né? A água e também a sacarose. E também a colher metálica. A colher é de alumínio, foi usar a colher, é um composto metálico. Os sólidos metálicos, pessoal, eles conduzem corrente elétrica mesmo quando no estado sólido. Então, né, há movimento de cargas elétricas, de partículas, mesmo no estado sólido. Como que a gente explica, então, pessoal, os compostos metálicos? Nós vimos, então, os compostos iônicos eles são formados por íons, que estão presos no estado sólido, né? Por isso que a gente não há condução de corrente elétrica no estado sólido dos compostos iônicos. Os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica de jeito nenhum. Né? Por quê? Não há íons ali. Nem quando se dissolve em água e nem no estado sólido. Nem quando fundidos. Os compostos iônicos, quando fundidos, conduzem corrente elétrica também. Né? No estado sólido, não. Né? Os compostos iônicos. Os compostos metálicos conduzem corrente elétrica mesmo no estado sólido. Como que a gente consegue explicar isso, pessoal? O modelo que a gente usa, né, a gente imagina, então, que nos metais acontece. A gente tem dados que embasam isso, né? Os compostos metálicos, por exemplo, né, uma colher de alumínio, igual foi usada no experimento na aula passada. O que tem ali, pessoal? O elemento, que é o alumínio, que forma a colher, né, os átomos de alumínio que formam a colher, por exemplo, eles estão na forma de cátions. Eles perdem seus elétrons. Esses elétrons vão ficar, pessoal, soltos, próximos. A gente chama isso de mar de elétrons. Né? De onde vieram esses elétrons, pessoal? Dos cátions, que formam, que é o elemento alumínio. Né? Então, o elemento alumínio que faz parte da colher, ele perde esses elétrons ficam livres. E eles podem se movimentar livremente. Por isso, né, que mesmo no estado sólido, isso que vai conduzir corrente elétrica, né? Porque essas bolinhas azuis aqui, pessoal, são elétrons. São carregados negativamente. E eles podem se movimentar. Então, um sólido metálico, né, mesmo no estado sólido, ele vai conduzir corrente elétrica muito bem e também conduzir calor. Por quê? Esses elétrons estão livres. Por que eles estão livres, pessoal? Porque todo metal, né, ele tem o que a gente chama de baixa energia de ionização. Eles perdem facilmente os seus elétrons. Esses elétrons vão ficar rodeando os vários cátions que formam, né, a base ali. Então, nem qualquer sólido metálico que você tiver contato, né, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, o que existe ali, na verdade, é o seguinte, né? São cátions rodeados por elétrons livres que vão poder circular. Isso explica a condução de corrente elétrica e explica também, pessoal, por que os elementos metálicos, sólidos metálicos, são maleáveis e dúcteis. Você consegue amassá-los, né? Que isso aqui que E aqui ele está fazendo aquele contraste, que isso que está sendo representado, né, molecularmente, um sólido iônico, igual eu mostrei para vocês nos meus slides, né?
O sólido iônico ele é quebradiço. Você faz um esforço mecânico sobre ele, né? Você aproxima espécies com a mesma carga, isso vai se repelir e vai se partir. Num sólido metálico, não, né? As partículas são todas da mesma carga, mas os elétrons estão rodeando ao redor. Se você fizer uma força mecânica aqui, pessoal, isso simplesmente vai ficar mais fino, né? Podendo formar um fio, formar uma lâmina, né? Como ele está sendo mostrado aqui, né? Todo metal, né, ele é maleável. Você pode fazer ele virar uma lâmina cada vez mais fina, né, ou um fio cada vez mais esticado. A estrutura vai se manter, né? As posições dos átomos só vão se reajustar aqui, os elétrons vão continuar circulando em torno dos cátions. Então, a ligação metálica é isso, né? É a interação entre átomos envolvidos por seus elétrons de valência, que se movimentam livremente. Então, em todo metal vai haver, né, essa movimentação de elétrons. Beleza, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Eu vi que a Alexandra, né, ou Alexandra, desculpe o nome, você levantou a mão? Pode falar, fique à vontade. Ô, professor, licença. Só tava querendo compartilhar a tela? Acho que agora no finalzinho eu não compartilhei não, né? Me desculpem. Não, Rapidamente aqui de novo, tá? Eu esqueci. Valeu, tá? Rapidamente, tá? um minutinho mesmo. O que eu estava falando para vocês, pessoal, desculpa, vocês não estavam entendendo nada, vocês não estavam enxergando, né? Querendo explicar então a ligação metálica, né? A gente sabe que existem sólidos metálicos, né? Uma barra de alumínio, uma barra de ferro. A gente vê uma bicicleta, um carro rodando aí, porque tem ligação metálica, tem um metal, e como é que se mantém unidos os elementos que formam, né, um com um sólido metálico? E a gente sabe que o sólido metálico conduz corrente elétrica, conduz calor muito bem. Então, para se explicar, pessoal, os compostos metálicos, né? A gente imagina a ligação metálica, já vou vir de trás para frente aqui agora, né? A ligação metálica, na verdade, é a interação entre átomos envolvidos, né, por seus elétrons de valência que se movimentam livremente. Então, né, eu estava falando, por exemplo, daquela colher de alumínio que a gente usou, né, na aula passada. Os estagiários lá usaram para fazer experimento e provou que conduz corrente elétrica, né? Qualquer outro elemento metálico ali conduziria. Por quê, pessoal? Né? Os elétrons da camada de valência, no caso aqui, por exemplo, uma colher de alumínio, as bolinhas vermelhas aqui são os cátions alumínio que estão presentes lá nessa estrutura, né? E as bolinhas aqui são os elétrons que estão livres. Próximos, mas suficientemente livres para poderem circular por toda a estrutura. Mas qualquer sólido metálico vai conduzir corrente elétrica, ok? E eles são também maleáveis, pessoal, ao contrário dos sólidos iônicos. Né? Um sólido iônico, se você, como eu já mostrei num outro slide, né? O sólido iônico tem isso aqui, partículas positivas e negativas. Se você fizer um esforço mecânico, uma marretada, por exemplo, você aproxima positivo de positivo, negativo de negativo. Isso acaba se partindo. Né? Num composto metálico, né, o sólido metálico ele conduz corrente elétrica, a gente sabe por quê, os elétrons estão se movimentando livremente, eles estão livres aqui para se movimentar. E você pode fazer lâminas, pessoal. Aqui está sendo mostrado, né? Você modelando um metal. Você precisa de temperaturas elevadas. Mas você consegue modelar um metal porque a estrutura deles permite isso. Você pode esticar isso, né? Cada vez mais esses átomos vão se remodelando aqui, vão se readaptando à nova organização, mas os elétrons continuam livres e suficientes, né? Então eles não se quebram, porque aqui são partículas das mesmas cargas e elétrons estão ao redor deles aqui. Já num composto iônico isso se quebra, ok? Então esse modelo de ligação metálica ele explica para a gente, pessoal, né? A condução de corrente elétrica, os elétrons estão se movimentando, né? A maleabilidade e a ductibilidade dos metais. E também, pessoal, o brilho, né? Todo metal, ele é brilho, ele consegue, ele brilha, né? Todo metal, ele emite brilho. E aqui ele está mostrando por quê, tá? Que as ondas incidem sobre a superfície metálica, né? E ela vai ser refletida, né? E aí a gente consegue enxergar esse brilho. Outras substâncias não têm essa propriedade, tá? Então, esse modelo que a gente usou, né, ele explica todas as propriedades. Então, acredita-se, tá, pessoal? Isso é uma teoria que todo o composto metálico vai ter esse tipo de organização, né? São cátions do elemento metálico, ou do ferro, se for uma barra de ferro, ou do alumínio, por exemplo, se for uma barra de alumínio,
qualquer outro metal que seja, um fio de cobre, né, um ouro, uma prata. Vai ser o cátion do elemento que forma ali e os elétrons livres para se movimentarem. Ok? Era isso, pessoal. Desculpa, eu passei um pouquinho aqui do tempo, mas foi necessário, bom que a gente finalizou isso, né? Então, com isso, a gente explicou todo tipo, né? O que a gente precisa para a nossa prova, tá? Que é entender como que se formam, né? Compostos iônicos, covalentes e metálicos, entender molecularmente, né? Como que está acontecendo as ligações ali. E também a questão de tabela periódica, tá? Não consegui resolver com vocês exercícios aqui nessa aula. Qualquer dúvida que tiverem, pessoal, me mandem. Não deixem de mandar, que a gente manda vídeos de alguma forma, eu vou tentar explicá-los, ok? A gente tem ainda uma aula, né? Antes de entrarmos de férias. E aí, né? E essa aula vai ser ainda antes de entregar a próxima prova, né? A prova que a gente vai enviar. Então, né? Qualquer dúvida também, a gente vai ter ainda mais essa aula, tá? Eu não vou resolver a prova com vocês nessa aula, mas logicamente a gente vai tirar possíveis dúvidas, né? Dos estudos, dos exercícios que foram trabalhados até então. E dar embasamento, se for necessário, né? Para vocês fazerem a prova ainda melhor. Ok, pessoal? Era isso. Não vou abrir para perguntas aqui, não, que vocês já estão, né, com o tempo estourado para assistir a próxima aula. Não quero atrapalhar o próximo professor aí, não. Ok? Me despeço aqui de vocês. Né? Daqui a 15 dias a gente tem um novo encontro. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade aí, entre em contato, tá? Mesmo em relação à prova, eu não vou dar a resposta da questão, mas a gente vai dar os caminhos. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Uma boa tarde aí, né? Uma boa semana. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, pessoal. E estamos chegando já, né? Caminhando para descansar um pouquinho, tirarmos umas férias. É isso aí, então, pessoal. Nos vemos daqui a 15 dias, beleza? Um grande abraço, tá? Tchau, professor. gente. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Tchau, professor. gente. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Aula. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado pela aula.